Então nós estamos diante de um momento de mudanças profundas na sociedade brasileira. E a escola de ensino fundamental, ela terá importância fundamental junto com as famílias, para trabalhar em comum acordo para que mude que a criança, então o sentimento da criança vai ser abordado, vai ser classificado. Vamos supor, se a criança tem um sentimento negativo, melancólico, ou um sentimento alegre, próximo, falar apenas 2 graus, mas tem outros intermediários que vão ser que fazem parte dessa classificação, e a partir daí serão propostas à família algumas iniciativas que a família tem ou não direito de aceitar, mas se tiver dentro de uma proposta que o próprio empregado participa esse trabalho está sendo feito porque ele é empregado daquela empresa, já cria uma favorabilidade, ele já está mais favorável a aceitar, a liberar, por exemplo, informações de cunho privado do seu grupo familiar, não estou dizendo íntimo, não, privado, para que seja trabalhado com o sentimento do aluno, para que ele também depois ele se sinta que é por causa dele, a família dele está sendo beneficiada por ser aluno dessa escola, e o empregado por ser empregado dessa empresa. Então é um conjunto que se forma de abraço ao empregado, à família dele, através dos filhos dele. Por isso que eu disse que a contratação de empregados com crianças também faz parte de uma política de solidariedade da empresa nesse momento atual, que é digamos, o elenco do capitalismo sensitivista. Então nós temos que trabalhar, meus caros, de uma nova, dentro de um novo modelo, de um novo paradigma também da manifestação do próprio capitalismo. Tem que ser um capitalismo mais generoso, mais humano, menos aquele capitalismo selvagem. Aquilo há muito já deixou de existir. Esse capitalismo novo, ele privilegia a transparência e abre mão digamos, do segredo, que antes falava que o segredo era a alma do negócio, agora a transparência é a alma do negócio. A empresa tem que ser transparente, o que ela está fazendo para a comunidade, o que ela está fazendo para os empregados, para os filhos dos empregados, e que o consumidor saiba disso. E os acionistas também, eles têm que ser informados que pode ser que o lucro, os dividendos sejam, digamos, 10% menores do que ele normalmente receberia, mas ele está recebendo de muito mais do que um dividendo, mas a certeza que a empresa que ele participa é uma empresa que está trabalhando com esses novos tempos, os tempos modernos. Então nós temos aí que trabalhar numa realidade, no caso, por exemplo, que eu estou fazendo essa palestra para a base. A base não tem um corpo de empregados fantástico, vamos supor que ele tenha 20 empregados, 30 empregados. Daria para fazer alguma coisa? Bem, dá para fazer alguma coisa naquilo que eu disse, primeiro, dar aos seus clientes, aos seus proprietários, a certeza de que a empresa está trabalhando num nível de solidariedade, não está mais usando, por exemplo, pejotização e outros artifícios para diminuir o custo da mão de obra, mas com prejuízo da aposentadoria do empregado. Por exemplo, para dizer uma coisa, também nós temos aí que, então ela terá que, se quiser dar um passo mais à frente, contratando empregados jovens que tenham filhos, ela vai ter que se unir com empresas, fazer consórcios de solidariedade empresarial, para que forme um grupo de empresas que seja suficiente, digamos, para manter uma classe na escola, ou manter uma escola, ou não é manter com todas as despesas, mas ajudar no financiamento dessa escola, para lhe dar o direito também de propor uma pedagogia que lhe interesse, uma pedagogia que interesse também ao seu corpo de empregados e indiretamente a ela própria. Então nós temos que encontrar tudo tem que haver uma boa vontade,
uma boa vontade bastante acentuada no sentido de buscar soluções para os problemas que vão surgir. Vão surgir problemas? Lógico, mudou de modelo, tudo que é novo gera insegurança. Mas será que vai funcionar? É para isso que nós temos que testar, para isso que nós temos que experimentar, fazer alguns, digamos, vamos chamar de laboratório, né? Podíamos fazer alguns laboratórios para mostrar com empresas pequenas, médias e grandes, as empresas se consorciando, as médias talvez já sejam possíveis delas próprias darem conta de um projeto mais abrangente a favor dos filhos menores dos empregados, e as grandes nem se fale. Então nós estaríamos aí diante de uma nova realidade. Tudo que é novo não tem como evitar a insegurança, não tem como a pergunta, vai dar certo? Bom, para saber se vai dar certo nós temos que experimentar. O que é certeza? Nós não estamos mais vivendo os tempos antigos. Isso daí não há dúvida em relação a isso. As eleições que nós tivemos, as 3 eleições, já provam sobejamente que o eleitor trabalhou com o sentimento dele. Por que eles elegeram? Por que elegeram Donald Trump? Por que o Brexit foi aprovado? Por que elegeram Jair Bolsonaro? Porque eles tiveram um sentimento forte que era o melhor para a vida deles. Essas 3, o Brexit, por quê? Porque voltava, porque ele fala, puxa, mas o meu país é a minha casa. Se eu não tenho controle das portas da minha casa, então o que vale a pena eu trabalhar para esse país? Mais ou menos isso, principalmente com relação aos imigrantes. Se eu não posso fazer as leis são feitas em Bruxelas, será que isso é bom? É claro que ele sentiu que não era, e ele votou, não quero mais. Então a Inglaterra, que já é realmente, fisicamente ela já é separada da Europa, vamos separar também do ponto de vista político. E eles tomaram essa decisão pelo sentimento. E Donald Trump e Jair Bolsonaro? Como que foi o sentimento que levou esses eleitores? Seguramente foi pensando, bom, está tão ruim a situação, não dá mais para continuar com o que nós estamos tendo até agora, nem nos Estados Unidos e nem aqui no Brasil. Vamos escolher um que seja capaz de pôr isso de ponta cabeça. O caos, que eles vão ser capazes de produzir o caos. E eles estão sendo, eles foram eleitos para isso. Nos Estados Unidos, o Trump tem tomado medidas que qualquer presidente não tomaria, um presidente comum. Ele não é um homem comum. O Jair Bolsonaro não é um homem comum. Eles são pessoas especiais no sentido de algumas condutas, de algumas anomalias próprias que eles têm, por exemplo. Eu não tenho dúvida de que tanto o Donald Trump como o Jair Bolsonaro têm um pequeno viés, talvez até um pouco mais acentuado do que eu imagino, de histrionia. O histriônico é uma pessoa normal, geralmente de bondade, ela tem um atributo de bondade, ela não é uma pessoa ruim, uma pessoa boa, de índole boa, mas que pela sua histrionia é capaz de fazer coisas assim esdrúxulas, coisas impensáveis para a função que eles foram eleitos. Então é o que estão fazendo, ninguém pode se queixar. Eu não me queixo também, por quê? Porque eles foram eleitos para fazer isso. Para chegar onde? Chegar no caos. O caos é regenerativo. O caos é chegar no caos sem guerra, porque até no racionalismo a humanidade buscava grandes guerras para chegar ao caos. E aí então, com o caos, ela se reacomodava, estava tudo destruído, morreram milhões de pessoas, de soldados, civis, mas produziu o caos. O caos, tanto no lado perdedor como do lado vencedor, estava em caos, uma atividade caótica. E agora? Bom, vamos regenerar, vamos construir tudo de novo. Com Donald Trump e Jair Bolsonaro, para falar em homens, não em sistema, no caso do Brexit, o caos vai ser produzido sem esses sofrimentos, sem perda de vidas. Por exemplo, Donald Trump até hoje tem evitado qualquer movimento militar maior dos Estados Unidos. O Jair Bolsonaro também teve oportunidade aqui na Venezuela, ele recuou, não é do feitio deles, eles não querem morte, não querem sofrimento. Eles, pessoalmente, sofrem muito. São pessoas de grande dose de sofrimento desde que saíram da infância e entraram para a adolescência. São pessoas que
carregam em si um peso muito grande, o peso dessa anomalia de personalidade. Mas isso no momento está sendo usado pelos Estados Unidos e pelo Brasil. Essa capacidade que ambos têm de produzir fatos inéditos, fatos inesperados, cada vez até um pouco mais inesperados, um pouco mais, digamos, esdrúxulos, para falar o adjetivo certo, para que a pessoa mude, haja primeiro uma nova consciência da responsabilidade individual e funcional. Então fala, puxa, não podemos esperar nada desse homem, não, então vamos nós trabalhar. De certa forma é o que o Brasil está fazendo através de sua Câmara de Deputados, do seu Senado. O Senado, o poder parlamentar no Brasil nunca foi tão operoso quanto está sendo agora na presidência de Donald Trump. Não é por acaso, é porque precisou ser operoso, porque há uma situação de vácuo e que precisa ser preenchida. Foi preenchida, mas de uma forma que sem o Jair Bolsonaro, no caso do Brasil, e sem o Donald Trump, no caso, não seria preenchido. Haveria a mesma situação, o mesmo jeito de governar, toma lá da cá. Não estou dizendo que o governo de Bolsonaro também não faça isso, não tô aqui defendendo o governo dele, nem a pessoa dele, embora eu estou fazendo um trabalho junto ao filho dele, para ajudá-lo, ao Carlos Bolsonaro, que é o filho dileto dele, e também a Ivanka Trump, que é a filha dileta do Donald. Mas isso é um outro assunto que fica para uma outra vez. Então nós estamos vivendo, meus caros, momentos diferentes, movimentos sociais, a sociedade está diferente, está tudo muito diferente, e as corporações, as empresas precisam saber que não é mais a mesma coisa. Se ganharam muito dinheiro no racionalismo, podem continuar ganhando no período de transição, com mais dificuldade podem, mas vão ter muito mais facilidade se adequarem a esse novo momento, trabalhar com o sentimento do consumidor, com o sentimento do empregado, com o sentimento do acionista e com o sentimento da comunidade onde ela está inserida e onde ela retira os seus lucros. Então, a empresa poderá ter, nesse momento, uma oportunidade, através das crianças, de trabalhar numa área da educação, mas ela vai ter outras oportunidades, ela vai ter que estar aberta para outras requisições, para outras solicitações. E aí nós poderemos ter um verdadeiro capitalismo humanitário,